como que a igreja vai viver a sua dependência? Eu queria que você visse comigo em Apocalipse algo que Jesus queria corrigir na igreja. No primeiro capítulo, versículo 9, diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Cristo Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando isso aconteceu, era mais ou menos no ano 90, durante os anos 90, depois de Cristo. Apenas 60 anos tinha passado da crucificação de Jesus, mais ou menos, em termos redondos. Além disso, Éfeso, que é a primeira cidade mencionada ali, tinha passado por seu avivamento, aquele impacto tremendo. E hoje teve hora que me lembrou daquilo que aconteceu em Éfeso. Porque se você lembra de Atos 19, você vai lembrar que teve uma hora que os efésios se levantaram e durante 2 horas gritaram: grande é a Diana dos Efésios. É que eu não vou gritar porque não merece. Mas nós ficamos aqui gritando: Jesus, 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 Jesus. E ninguém direcionou a gente para fazer isso. A gente tem observado como o Espírito Santo toma congregações inteiras, os sacerdotes do Senhor, para levantar e gritar o nome de Jesus nas regiões celestiais. E quando isso acontece, todo o nosso grupo, você vai ver, guitarrista para, baterista para, Davi para, eu paro. Enquanto isso vai, o Senhor merece. Então, não sou eu que estou dirigindo, o Espírito Santo está fazendo. Ele tem feito isso pela nação inteira e em outras nações. Porque Jesus merece isso. E o seu nome estamos proclamando nas regiões celestiais. Agora, apenas 25 a 30 anos tinha passado desse grande derramar do Espírito Santo na cidade de Éfeso. Desse impacto tremendo nessa cidade espírita que tinha recebido a manifestação do poder de Deus. E Atos 19 fala para nós que uma nuvem desceu sobre Éfeso do temor de Deus. Por causa daquilo que Deus estava fazendo no meio dos efésios. Uma cidade inteira, 250 mil habitantes, sentiu o temor de Deus. Você não gostaria de ver São Paulo debaixo do temor de Deus? Brasil debaixo do temor de Deus? Quero ver. Quero estar aqui quando isso acontecer. E quero fazer tudo o que é necessário para que aconteça. Se eu tenho que cooperar de alguma forma, eu quero fazer. Isso tinha acontecido na cidade de Éfeso. Essas outras cidades mencionadas, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, também cidades que tinham recebido esse mesmo derramar, porque os discípulos de Paulo foram de Éfeso
para cidades vizinhas. E essas são as cidades vizinhas que receberam desse mesmo mover. Nós podemos até chamá-las de cidades do avivamento. Mas eu queria que você visse a tônica das cartas e que você compreendesse o que estava acontecendo. Porque essas igrejas tinham se tornado independentes. A igreja dessas cidades se tornou independente. Em cada carta, você vai ver que o anjo da igreja, há um anjo da igreja há um anjo. E esse anjo, se você quiser entender, pode ser um homem mensageiro, mas eu creio que tem os dois. Homem mensageiro e anjo do Senhor para a igreja. Mas quando se fala de igreja aqui, não está falando de uma congregação local. Está falando da igreja da cidade. A única distinção é geográfica. Não tinha placas naquela época. Os crentes se identificavam. E havia comunhão entre eles. Igreja da cidade. E cada igreja ouviu do Senhor, quando foi escrito, te conheço. Te conheço. As coisas boas e as coisas ruins. Te conheço. Para 5 dessas igrejas, e você pode ler com mais detalhes depois, para 5 dessas igrejas, o Senhor disse, arrepende-te. Por exemplo, a igreja em Éfeso, Jesus disse, conheço a tua perseverança, conheço as tuas obras, conheço que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta ao teu primeiro amor. É isso que diz na sua Bíblia? E volta ao teu primeiro amor? Diz, volta ao teu primeiro amor? Não diz. Volta à prática das primeiras obras. Nós falamos de manhã quais eram as primeiras obras em Éfeso. Volta à prática das primeiras obras. Arrependimento, cura, libertação. Éfeso, depois de 25 anos, 30 anos, deixou as obras de Jesus. Pensava, está tudo feito. Era tão sério isso para Jesus, que ele disse, se você não voltar à prática das primeiras obras, lembra-te depois de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, nos envolvemos. Quem estava aqui de manhã? Lembra? Fizemos uma pergunta. Quem está ministrando cura? Quem está ministrando libertação? E ficamos envergonhados, não foi? Misericórdia, Senhor. Jesus, na primeira carta que ele manda, quando ele corrige a igreja, chama a igreja de volta para o ministério básico do Evangelho do Reino de Deus. Arrependimento, cura e libertação. Lembra que em Éfeso,
Paulo tinha aprendido, batiza todos com o Espírito Santo e põe todos os santos a ministrar como Jesus ensinou. E aí, houve explosão. 25 anos depois, a igreja já deixou. Eu queria que você visse a última frase. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, o quê? Ouça o quê? Veja, versículo 11, na carta à igreja em Esmirna. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Em versículo 17, para a igreja em Pérgamo, quem tem ouvidos? Para a igreja em Tiatira, em versículo 29, quem tem ouvidos? Para a igreja em Sardes, em 3:6, quem tem ouvidos? Para a igreja em Filadélfia, versículo 13, quem tem ouvidos? E para a igreja em Laodiceia, em versículo 22, quem tem ouvidos? Eu não sei se você percebe, mas há uma denúncia nessa declaração de Jesus. Quando a igreja nasceu, em Atos, o Espírito Santo, a promessa de Jesus, veio sobre um grupo de pessoas que estavam esperando no cenáculo. Mais tarde, quando houve um certo problema, os apóstolos foram encontrados orando e ministrando a palavra. Quando chegou o problema para eles resolverem, eles falaram: não dá para a gente sair da oração e da ministração da palavra. O que eles estavam fazendo ao orarem? O que você está falando, Espírito Santo? O que você quer falar conosco, Espírito Santo? Ah, é isso, Espírito Santo. Ok? Então faremos. Tanto é, eu vejo isso o exemplo da igreja primitiva, que em Atos 13, chega um momento, na igreja de Antioquia, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. A igreja em Antioquia tinha aprendido com a igreja em Jerusalém, onde em Jerusalém os primeiros apóstolos se reuniam para... O que você quer falar conosco, Espírito Santo? O que é? Ah, ok. E o que o Espírito Santo falava, eles ministravam. 30 e poucos anos depois, Paulo ele tinha estado na igreja em Antioquia. Esse princípio ele tinha aprendido. Ele sabia que ele tinha que ouvir o Espírito Santo, receber do Espírito Santo a estratégia para implantar o reino de Deus na cidade. Ele tinha feito isso, como nós observamos de manhã.
Ele buscou ao Senhor numa certa hora, fazendo um voto, até Deus dar a palavra e a revelação para ele. Uma vez que ele recebeu a revelação, voltou para Éfeso e maior avivamento do Novo Testamento. Seguindo exatamente o que Deus tinha falado com ele. Ele ouviu o Espírito Santo. Mas essa igreja que experimentou esse grande mover, 25 anos depois, sabe qual é o problema lá? Não tinha quem parasse para ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo é o executor. Ele é o grande executivo, o executivo principal na igreja. Jesus disse: eu vou para o Pai, vou rogar ao Pai que Ele envie outro Consolador, outro ajudador. E no grego significa um outro que vai ministrar a ti, exatamente do mesmo jeito que eu tenho te ministrado esses 3 anos. Assim como vocês dependeram de mim durante esses 3 anos e pouco, você vai poder aprender e depender do Espírito Santo. E a igreja primitiva sabia disso. Quando fazia isso, a igreja crescia. Cidades impactadas. Mas chegou um momento que o Espírito Santo, eu vejo assim, o Espírito Santo olhou para Jesus no trono e disse: ninguém está me ouvindo mais. Eles não estão parando para me ouvir. Ninguém está me ouvindo mais. Jesus vai, fala com João, o Espírito Santo fala com João, vai para Patmos. Tá bom. No dia do Senhor, estava em Patmos. E arrebatado. Ele está vendo coisas que ele não tinha visto. Uau! Escreva tudo o que você vê e manda para as igrejas. Jesus é quem está falando com ele. Porque não tinha ninguém ouvindo o Espírito Santo lá nas igrejas. Jesus pega e fala: João, vem cá. Aí ele fala: escuta, tem algumas coisas que eu vou ditar para você, e você vai ser o meu mensageiro. Nisso, João é profeta. Ele está levando a palavra de correção para as igrejas. E Jesus disse: escreva. Ele escreveu. No fim de cada carta, porque precisamos entender algo aqui. Escrever, Jesus ter que escrever para as igrejas, denuncia que as igrejas tinham saído do plano de Deus. E aquele que foi enviado para convencer do pecado, da justiça e do juízo, as igrejas não estavam ouvindo mais. Então Jesus pegou e falou: tá bom, vou escrever. Assim como ele tinha feito, Deus tinha feito no Velho Testamento, nas Escrituras, antes de vir Jesus, enviando os profetas com a palavra de correção. Ele fez agora para as igrejas novas. Só 25 ou 30 anos depois de nascer a igreja. Porque as pessoas não estavam ouvindo o Espírito Santo. Pensavam que podia. Agora eu pergunto: havia igreja normal? Haviam cultos?
Claro que sim. Havia um grupo se identificando com a igreja. Havia algum movimento espiritual / religioso. Mas eu não sei de você. Se Jesus falar para mim, se você não se arrepender disso, eu vou para você, eu vou remover o seu candeeiro, o negócio está bravo. O negócio está sério. Muito sério. Jesus está dizendo, eu não vou tolerar mais isso. Não vou, ponto final. Vocês têm que voltar à prática das primeiras obras. Senão, eu vou retirar a minha presença. Oba! Já estou me arrependendo, Jesus. Para as outras igrejas, palavras semelhantes. Tudo terminando com, quem tem ouvidos, ouça. Nisso, eu consigo ver. As igrejas começaram ouvindo e dependendo do Espírito Santo. Mas com o tempo, passaram a viver a independência. Tanto é que o Espírito Santo está falando, Jesus, como é que é? E Jesus manda um profeta, com a palavra escrita. E Jesus termina no final dizendo, escuta, igreja, eu e o Pai já determinamos como vai ser. Eu e o Pai já determinamos como a igreja vai andar. A igreja vai ouvir o Espírito Santo. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer às igrejas. Porque o Espírito Santo conhece o plano do Senhor para implantar o reino de Deus na tua cidade. O Espírito sabe o que Deus quer ministrar a cada pessoa que os sacerdotes vai ministrar. O Espírito Santo tem a unção e o poder que você precisa para ministrar cura e libertação. Você não tem. Suas cartilhas não valem nada. O Espírito Santo tem o que você precisa. E para implantar o meu reino na terra, é necessário ouvir e depender do Espírito Santo. Eu sei que isso pode parecer muito simples, mas eu quero fazer uma pergunta que vai ser uma coisa muito prática. Eu já trabalho dentro das estruturas da igreja fazem muitos anos. Desde 18 anos de idade. Então, esse ano faz 30 anos. Eu já tive em reuniões e reuniões e mais reuniões e mais reuniões e mais reuniões e mais reuniões. Mas eu acho que eu posso contar nessas duas mãos, ao longo de 30 anos, antes de compreender isso, o número de vezes que nós paramos durante um período para declarar, Senhor, nós não sabemos, o Senhor sabe. Fala conosco, o Espírito Santo. Vocês fazem parte de ministérios? Uma pergunta prática. De que forma você vive a sua dependência do Espírito Santo? Cadê os sacerdotes do Senhor? De que forma que você vive a sua dependência do Espírito Santo? Se você não ministra cura, se você não orar com imposição de mãos ali em loco por cura, eu não estou falando a 10 mil quilômetros. Eu estou falando em loco.
Você não está vivendo uma dependência do Espírito Santo para te usar para curar os enfermos. Ou expulsar os demônios. Se você não está evangelizando, você não está vivendo a sua dependência do Espírito Santo. Se no ministério você não para ouvir e para perguntar, Espírito Santo, como é que a gente faz isso aqui? Como igrejas locais, se nós não temos a prática de parar para ouvir o Espírito Santo, Deus não tem nenhuma obrigação em respaldar os nossos planos. Uma coisa que Deus me falou pessoalmente: Mike, eu não preciso da sua ajuda. Eu quero a tua cooperação. Não preciso da sua ajuda. Você não tem nada que me acrescente. Eu quero que você coopere comigo. Eu vou te dar o privilégio de cooperar comigo. Mas eu não preciso da tua ajuda. Como você completasse alguma coisa que em mim faltasse. Deus não precisa das nossas ajudas. Os nossos planos, os nossos projetos, as nossas... grande ideia. Se essa ideia não vem do Espírito Santo para nós, Deus não tem obrigação nenhuma em respaldar. Mas, tenho declarado isso. Muitas vezes eu tenho ouvido falar sobre conselhos de pastores. Vários irmãos levantaram a sobrancelha agora. O quê? É muito simples. O Espírito Santo tem algo que Ele quer ministrar. Tem tudo que a igreja de uma cidade precisa. Mas se aqueles que foram chamados pelo Senhor, aqueles que tiveram uma testificação do Espírito Santo do seu chamado, não viver essa dependência no Espírito Santo, em reunir-se como a igreja primitiva, o Espírito Santo não vai falar muita coisa não. Quero compartilhar uma experiência que nós temos tido, não que eu seja o maior exemplo, eu creio que muitos outros estão experimentando isso, mas isso ajuda porque é um contraste tão grande daquilo que eu vivia e daquilo que eu vivo hoje. Nós temos uma unidade no nosso ministério, porque ouvimos ao Espírito Santo juntos. Eu não sou aquele que ouve o Espírito Santo pelo ministério. Nós ouvimos o Espírito Santo juntos. Nós pedimos para Ele falar com todos nós. Porque quando Ele fala com todos nós, todos sabem que Ele me fez líder, e todos seguem a minha liderança. Mas ao ouvirmos juntos, eu sei e todos nós sabemos o que Ele mandou a gente fazer. Então ninguém fica obedecendo às minhas ordens. Todos nós temos que seguir as ordens do Espírito Santo. E como líder, eu só estou cobrando o que o Espírito Santo falou contigo. Você não tem que fazer a minha vontade. Você tem que fazer o que o Espírito Santo falou contigo. Isso muda completamente a vivência e o desenrolar do plano do Senhor para o ministério. Agora leva isso a nível da igreja da cidade. Você tem uma cidade enorme aqui.
mas digamos que seja um pouco menor, tá? Talvez seja mais fácil compreender. Ou divide São Paulo em, sei lá, 14 pedaços. O Espírito Santo está querendo falar uma coisa para a igreja, nessa cidade. Ele já enviou os ministros. Alguns ele levantou aqui de dentro, outros ele chamou e enviou de fora para cá. Ele não consultou um ao outro, não. Imagina um executivo perguntando para o seu empregado: você quer trabalhar com fulano? Você aprova fulano para trabalhar junto? Isso não existe. O Senhor também não fez isso. Tem pastores aqui? Sabe uma coisa? Quando ele chamou o irmão, ele não me consultou. Eu fico chateado com isso. Vai tentar falar com ele. Mas quando me chamou, não te consultou também. Mas me chamou e me enviou para o mesmo lugar. Sabe o que eu entendo no reino de Deus nisso aí? Deus disse: essas são as minhas pessoas escolhidas. Trabalhem juntos. Não tem escolha. Eu não posso escolher os meus irmãos. Imagina. Eu consultei, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Consultei a Rebeca para termos o Benjamim? Não. Deus não fez isso no seu reino também. Ele chamou, Ele escolheu, Ele enviou. Estamos no mesmo lugar, pelo mesmo reino. Trabalhemos juntos. Ponto final, é simples. Agora, para chegarmos a uma unidade, uma coisa vai ser necessária. E é por isso que eu gosto das conferências que Deus está gerando conosco. Quantos são aqui dessa congregação local? E quantos não são? Quantos são da cidade de São Paulo? E quantos não são? Tem noiva de Jesus aqui. Essa é a nossa identificação. Não dá para se identificar de outra maneira. Reino. E o que nos coloca no mesmo caminho, no mesmo desejo, é o que Jesus falou. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para as igrejas. Eu declaro, e hoje terminando eu quero orar por ti e pela igreja da tua cidade. Eu entendo, eu tenho um desejo, eu sei que isso arde no coração de Deus. De ver os ministros que Ele enviou para uma cidade se reunindo para o adorar e para ouvir do Espírito Santo juntos. Porque nessa reunião, nesse encontro, o Espírito Santo deseja falar. E quando acontece isso, o assembleano, ele vai ter um momento do rodopio e sapatear. E o presbiteriano vai ficar lá contemplando. E o outro vai ser visitado e vai ter os streamlinks. E glória a Deus, porque ele não é limitado no jeito que ele fala. De repente o presbiteriano... Irmãos, eu tenho uma impressão.
eu não sei o que é, mas há algo que me diz assim, assim, assim. Aí o assembleano termina, ele vai escrever uma visão que ele teve. Aí de repente o streamliqueiro, o Espírito Santo está. E acontece que os três falam a mesma coisa. Eu tenho visto isso acontecer. Isso acontecia dentro da minha casa, durante um tempo onde nós chegamos a ter 40, 50 pastores da nossa cidade reunidos juntos, só para adorar e ouvir o Espírito Santo juntos. É totalmente possível isso acontecer, amados. Significa que você não tem que sapatear para ouvir o Espírito Santo, mas se você sapatear, também pode ouvir o Espírito Santo. Você não tem que para ouvir o Espírito Santo, mas se você pode ouvir o Espírito Santo também. A questão é que quando ele confirma pelos três, mostra que ele tem uma certa criatividade. E qual é o problema? Vem testificações objetivas para o corpo e de repente percebemos que nós vamos andar juntos pela rua. Eu sei que é meio cômico, mas vocês estão entendendo o que está no coração de Deus? Verdadeira unidade. Olhar para o outro que não faz o que eu faço, ou que faz o que eu não faço, e reconhecer: esse é meu irmão. É diferente, é estranho, mas é meu irmão. Eu estou com ele, eu não abro. Mas se não nos reunirmos para ouvir o Espírito Santo juntos, a igreja primitiva se reunia para ouvir o Espírito Santo. E eu creio que o grande sucesso da igreja primitiva foi que ouvia o Espírito Santo junto e obedecia o Espírito Santo. Com isso eu estou querendo gerar em ti uma intercessão. Eu creio que o Espírito Santo quer gerar em ti uma intercessão. Porque não fazer, não nos reunir, não nos encontrar para ouvir juntos, é uma das evidências da nossa independência. A evidência da dependência da igreja primitiva no Espírito Santo era que os ministros se reuniam para ouvir o Espírito Santo juntos. E quando Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer às igrejas, ele está chamando a igreja da cidade de volta para essa prática, para esse princípio. Você sabe que você podia viver isso no seu lar. Tem os problemas no lar? Reúne-se. O casal, reúne-se, adora ao Senhor e pede: Espírito Santo, fala conosco agora.
Eu podia ser muito ruim, tirar o meu cajado e fazer a pergunta: quem faz isso no lar? Que são poucos. Mas o Espírito Santo sabe como Ele quer conduzir o teu lar, como estabelecer o reino de Deus no teu lar. Mas se você vai viver de uma forma independente, Ele não vai falar. Sou eu. Deus está querendo que voltemos à plena dependência. Curva a tua cabeça agora, por favor. Corresponda nesse momento com o Espírito Santo no que Ele tenha falado contigo. Se você está sentado com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, e o Espírito Santo denunciou agora, realmente vocês não têm me buscado para os problemas do lar. Confessa. Admita diante de Deus: Senhor, perdoa-nos. Nós temos vivido de uma forma independente, achando que a gente tinha que achar as nossas soluções. E queremos passar a depender totalmente de Ti. Mas como sacerdote do Senhor, diante do Senhor, pela igreja da tua cidade, eu gostaria que você levantasse, ficasse em pé e pedisse: Senhor, faça algo na minha cidade, na igreja da minha cidade, que vai levar os teus ministros a se reunirem para te adorar. Levantemos um clamor pela igreja da nossa cidade agora. Senhor, nós temos um pedido nessa noite. Unimos os nossos corações para que o Senhor chame os teus ministros, os escolhidos e enviados, para estarem ministrando à igreja da nossa cidade. Chame-os, Senhor, para se reunir, para ouvir o Espírito Santo juntos, para ouvir o Espírito Santo juntos, e assim obedecer ao Espírito Santo, receber os teus planos, Espírito Santo, a correção. Leve-os, coloca nos teus corações o que a tua palavra revela, que há uma necessidade de ouvirem a voz do teu Espírito juntos. Toma teu lugar, Jesus. Toma teu lugar, Jesus. Tu és o cabeça da igreja. Fala com a igreja da nossa cidade, pois nós te pedimos em teu nome. Amém e amém.
Amém. Continue orando pela igreja da tua cidade assim.